Olá, pessoal! Quanto tempo, hein? Gente, eu tô sumida há 1 ano nesse canal, vocês não têm noção. Tive já o Romeu, provavelmente vocês já estão me acompanhando pelas redes sociais e você já viu aquele gorducho gostoso que eu fiz. Tô muito orgulhosa. Mas por conta disso, por conta dessa bolota, eu não tive tempo nenhum pra preparar roteiro, pra gravar, pra editar. Isso demanda tanto tempo e realmente eu estava muito corrida. O Romeu demanda muito tempo, principalmente pra mim que não tenho rede de apoio, então eu cuido dele sozinha. Se você me segue nas redes sociais, você vê a minha rotina, e se você não me segue, siga agora pra você poder saber um pouquinho mais de como é que tá a minha vida após a maternidade. Mas enfim, estou de volta e com uma novidade maravilhosa. Se você me acompanha, você já sabe dessa novidade. Se você não me acompanha, por favor, me acompanha agora. Tô esperando. Vai, entra aí. Lu Teleite no Instagram, hein? Seguinte, vocês estão vendo que o cenário aqui é outro, né? Por quê? Porque eu não estou em casa, eu estou far away da minha casa. Eu estou em Malta. Você já ouviu falar de Malta? Malta é uma ilha paradisíaca que fica entre a Itália e a África. Uma ilha bem pequenininha e que eu tô amando conhecer cada detalhe. Se você não segue a Blue Intercâmbios, também siga, te convido a seguir a agência que eu sou proprietária para você poder saber um pouquinho mais da novidade. Eu, o Bruno, meu esposo, e o Romeu, meu filho de 10 meses, estamos em Malta para fazer um intercâmbio em família. Você sabia que é possível fazer um intercâmbio em família? Sim, é possível. Claro, com muita organização, com muita pesquisa, mas é possível sim. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi a experiência de viajar com um bebê de 10 meses de idade. Tudo começou, eu fui na pediatra do Romeu pra poder conversar com ela, explicar a ideia, pra ver se era possível, se teria algum problema, se tem algum ponto que eu precisava me atentar. A única coisa que ela falou pra mim sobre as vacinas, que o Romeu, né, bebê até 1 ano tem um monte de vacina pra tomar, e com 9 meses ele tinha que tomar a febre amarela, e depois com 10 e 11 é um tempo sem vacina, e aí depois ele só toma com 1 ano. E casou certinho com a época que a gente tá vindo pra Malta. E aí ele só vai tomar a próxima vacina quando ele completar 1 ano. Então, quanto a isso, ele está on time com as vacinas dele. E um outro ponto, ela indicou que a gente montasse uma farmacinha, caso aconteça qualquer imprevisto com ele de febre, dor, coisas desse tipo, pra caso aconteça alguma coisa, a gente ter como medicá-lo aqui. Claro que algumas medicações, como dor muscular, dor de cabeça, você até consegue comprar medicamentos aqui mais fácil, mas outros medicamentos mais específicos, como dor de ouvido, essas coisas não tanto. Então por isso que eu trouxe uma farmacinha pro Romeu. Mas além disso, muitas perguntas estão surgindo nas minhas redes sociais, então por isso que eu decidi fazer esse vídeo para contar mais detalhes de como que é viajar com um bebê de 10 meses. Além de conversar com a pediatra, obviamente, também uma outra dica que eu sempre comento com todo mundo é de evitar trazer muita coisa, né? A gente vai ficar aqui 2 meses, eu já pesquisei certinho qual ia ser o clima dessa época para trazer roupas compatíveis com o clima dessa época. Porque antigamente, quando eu ia fazer mala, eu acabava, tipo, querendo trazer o meu armário todo. Mas, vai se eu precisar de um pé de pato pra mergulhar? E se eu precisar de um cachecol, de uma touca, de um casaco, de um biquíni? Tudo misturado, né? Não fazia sentido. Então hoje eu sempre pesquiso como vai estar o clima na época que eu vou viajar para levar realmente compatível as roupas e o necessário. Principalmente porque aqui na Europa, as roupas, comprar roupa é muito em conta, né? Aqui existem diversas lojas que os preços são mais em conta comparado com o Brasil. Então, obviamente, a gente vai acabar comprando algumas coisas aqui. Então, para ter espaço na mala, para você também não carregar tanta coisa, principalmente viajando com o bebê, você tem que ter as mãos livres, né? Porque você vai pegar ele no colo, você vai precisar trocar, você vai precisar alimentar ele. E com muita bagagem, com muita coisa, você acaba ficando impossibilitada, né? Você sempre tem que lembrar das malas que você está carregando o bebê, então é muita coisa. Então, quanto menos coisa em mãos para viajar, melhor. Então, isso também é uma dica muito legal. Não traga tanta coisa assim. Primeiro, porque você vai acabar comprando algumas coisas durante a sua viagem, e segundo, porque com o bebê você precisa estar com as mãos livres para você conseguir realmente cuidar dele durante a viagem. Outra coisa que eu acho que é legal mencionar é que a nossa viagem foi uma viagem obviamente longa, né? A gente tá na Europa. Então a nossa viagem foi São Paulo, Rio de Janeiro. A gente fez uma conexão no Rio de Janeiro bem longa, de 7 horas. Foi bem cansativo. Aí do Rio de Janeiro foi para Paris, e aí foi umas 10, 11 horas de viagem. E aí de Paris para Malta foi aí umas 2 horas e meia de viagem. Então foi uma viagem longa, foi cansativo, porém tá valendo muito a pena. Mas para você poder se preparar para essa viagem, claro, você tem que ter em mente que
não vai ser uma viagem fácil. O bebê, ele às vezes quer dormir. O Romeu, por exemplo, uma coisa que eu percebi é que ele queria mudar de posição, que ele tava dormindo no nosso colo e por muitas vezes ele queria mudar de posição, virar, e aí acabava acordando, chorando, aí a gente ia fazer ele dormir de novo e aí deitar, sentava junto com ele. Obviamente, eu e o Bruno a gente revezou, então por muitas vezes eu tava sentada assim, segurando ele, outras vezes o Bruno tava sentado segurando ele pra dormir e um e o outro ajudava na hora da alimentação. Então, enquanto às vezes vinha o lanche ou a janta, o Bruno às vezes tava segurando ele e eu tava dando na boca do Bruno a comida. Parceria é isso aí, se preparar realmente não só com as coisas, com mala, mas também psicologicamente, porque vai demandar um certo trabalho a mais. Bom, viajar de avião já é um pouco cansativo, com criança é mais cansativo ainda. Então, se prepare psicologicamente e esteja conversando com seu parceiro para vocês realmente um ajudar o outro, não ficar sobrecarregado. Então foi isso que eu e o Bruno a gente fez. A gente se preparou psicologicamente e a gente sempre tava ali um parceiro do outro. Então teve vezes que eu tava cansado, ele levantava para poder fazer o Romeu dormir, outras vezes ele tava dormindo, eu pegava o Romeu e fazia dormir. A gente foi revezando bastante. No dia da viagem eu dei um calmantezinho natural pro Romeu, justamente para ele dar uma relaxada e conseguir dormir com mais facilidade. Então isso também é uma dica bem legal. Obviamente eu conversei com a pediatra antes, ela que me prescreveu, era natural, então foi bem tranquilo e realmente fez efeito, ajudou bastante o Romeu e ele conseguiu descansar e relaxar um pouco mais. Eu acredito que se eu não tivesse dado, ele ia acordar com mais frequência, mas graças a Deus deu tudo certo. Outra dica também é que eu baixei desenho animado no YouTube. Então eu baixei offline justamente porque no avião não tem internet e isso nos ajudou muito para os momentos que o Romeu estava acordado. Claro que não fica muito tempo, uma hora a criança cansa também de assistir desenho, então a gente também andou pelos corredores, brincou com ele, mas o desenho também ajudou muito em momentos que a gente também estava cansado, ou às vezes em momentos, por exemplo, que estava tendo turbulência no avião, a gente não poderia ficar levantando. Então a gente ligou o desenho para ele ficar mais calminho, assistir, focar. Então isso também é uma outra dica. Um outro detalhe interessante que vocês já me perguntaram bastante nas redes sociais é em relação à alimentação do Romeu. A indicação da pediatra é que ele não consuma sal até 1 ano e é isso que a gente está seguindo. Então no avião, por exemplo, a alimentação é para os adultos, não tem muita comida para o bebê. E no aeroporto a mesma coisa, é difícil você achar muitas coisas para o bebê, né? Então por conta disso, eu até pensei em preparar algumas marmitinhas para ele, porém como a gente já estava com mala, com bolsa, eu preferi diminuir um pouco, enxugar um pouco as coisas que a gente estava carregando e para facilitar, eu comprei aquelas papinhas da Nestlé preparadas, que agora já tem algumas que são orgânicas, que é mais tranquilo para dar pro bebê, que não tem sal, que não tem açúcar. Eu preparei as salgadas, eu comprei 2, uma pro almoço e outra pra janta, para poder dar para ele durante a viagem. E os lanchinhos eu levei fruta mesmo, levei banana e maçã, ele comeu super bem durante a viagem. A papinha da Nestlé em específico, ele não comeu muito, ele não quis, mas as frutas ele comeu super tranquilo, acredito que porque ele não tá acostumado a comer tanto papinha líquida, ele hoje em dia já come tipo pedacinhos de comida, já mastiga mesmo sem dente, mas no fim das contas deu certo, até porque ele mama, né, o leite materno, então ele mamou bastante, comeu fruta e comeu um pouquinho de papinha. No final das contas, essa foi a alimentação do Romeu na viagem. Bom, a viagem em si, eu particularmente tava tendo uma expectativa de que iria ser mais difícil e não foi. Foi mais tranquila do que eu imaginava. Eu achava que ele ia chorar mais, que ia ser bem mais trabalhoso, mas não foi, graças a Deus. Uma outra coisa é que a gente trouxe o carrinho do Romeu justamente para facilitar a viagem. Porém, a gente teve um imprevisto. Como qualquer viagem, existem imprevistos. O carrinho do Romeu é dividido por 2 partes, a parte das rodinhas e a parte onde ele fica sentado. A gente tira, né? Divide as duas. Uma parte do carrinho do Romeu chegou e a outra parte foi extraviada. Então a gente teve que resolver isso no aeroporto. Foi um pouco trabalhoso porque demanda um pouco mais de tempo. Isso é uma dica, se qualquer bagagem sua for extraviada, não saia do saguão onde você recolhe suas malas. Vá em busca do balcão de informação dentro desse saguão para você poder informar que a sua bagagem foi extraviada. Porque é ali que você resolve esse problema, você já passa o endereço de onde você vai ficar, o número de contato da onde você está, para que eles possam entrar em contato com você e entregar a bagagem extraviada
extraviada. Eles haviam prometido pra gente, a companhia aérea, de que entregaria de 1 a 2 dias. E graças a Deus foi isso que aconteceu. A gente passou o endereço da acomodação, onde a gente ia ficar, e também o endereço da escola. E aí acabou que o carrinho foi entregue aqui na escola onde eu estou estudando e deu tudo certo. Mas foi um imprevisto, como qualquer viagem. Isso é uma coisa que vocês têm que se preparar. Então, além do carrinho, a gente também trouxe o canguru. Então, nesses 2 dias que a gente ficou sem o carrinho, a gente colocava o Romeu no canguru para passear, para poder conhecer as coisas. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Bom, desembarcamos em Malta, foi super tranquilo. A gente já foi recepcionado pela escola. Tinha um staff da escola, da AM Language, esperando a gente no aeroporto com uma pastinha, foi super legal. E aí a gente pegou o transfer da escola e chegando na acomodação tinha um outro staff da escola para nos recepcionar na acomodação, explicar as regras, explicar como é que funciona a acomodação, chuveiro, alimentação, energia, água, enfim, explicar tudo pra gente. E foi isso, foi bem tranquilo. A acomodação é bem completa, que por sinal, fiquem de olho no meu canal e no canal da Blue Intercâmbio. Se você ainda não é inscrito no canal da Blue, corra para se inscrever, porque tanto aqui quanto lá vai estar tendo vídeos para estar mostrando um pouco mais das nossas experiências de intercâmbio. E resumidamente, gente, foi isso. Esse é o meu feedback de viagem. Foi muito legal. O Romeu já havia viajado de avião 2 vezes. Uma vez a gente fez São Paulo, Presidente Prudente, e outra vez a gente fez São Paulo, Argentina, Buenos Aires. Ambas as viagens foram viagens curtas, de 2h30, 3 horas. Então, a gente ainda não havia tido essa experiência de viajar tanto tempo assim com o Romeu, mas graças a Deus superou as nossas expectativas e deu tudo certo. Por que eu tô contando todo esse vídeo? Porque por muitas vezes a gente acaba deixando de fazer algo, a gente tem aquele sonho de fazer intercâmbio, mas aí você casa, você tem filho, você conquistou um emprego e aí você não quer largar o seu emprego, ou agora com filho não tem como? Tem sim. Tem como você fazer intercâmbio com filho, casada, com emprego. Bom, nós vamos ficar aqui 2 meses, mas você pode fazer intercâmbio de curta duração, menos que nós. Por exemplo, intercâmbio de 2 semanas, tem muita gente que eu já tô conhecendo aqui que vai ficar 2 semanas, outros vão ficar 1 mês, pegaram as férias do trabalho, e é possível você realizar esse sonho de estudar no exterior, independente da família, independente do trabalho. Nós estamos aqui com o nosso bebê e eu tenho certeza que você também pode realizar esse sonho. E se você ficou interessado em fazer intercâmbio, conte com a gente, entre em contato com a Blue. E se você quer saber maiores detalhes de como foi a viagem, tem um vlog prontinho no canal da Blue, neste exato momento, para você assistir com maiores detalhes de como foi a nossa viagem e poder visualizar mais ou menos de como foi essa experiência maluca de trazer um bebê de 10 meses para Malta para um intercâmbio em família. Pelo menos é isso que minha sogra e minha mãe falaram. Vocês são doidos de viajar com o Romeu de 10 meses? Mas enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha passado as principais informações para vocês em relação a essa viagem. Se você ficou com alguma dúvida, Luana, como que você fez assim? Como que você fez assado? Comenta aqui embaixo, tire suas dúvidas que eu vou estar respondendo para vocês e conte com a gente. Conte com a gente para fazer intercâmbio, tire suas dúvidas, que a gente vai estar muito feliz de poder te auxiliar na realização desse sonho que um dia foi nosso e hoje pode ser o de vocês, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, seguir a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo, porque tem muito vídeo vindo por aí, eu tô muito ansiosa. Um grande beijo, tchau!